compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, e eu imaginei que fosse só para o culto da manhã, mas nós vivemos uma atmosfera tão linda, tão gloriosa pela manhã, que eu estou trazendo essa palavra para você também. E ela fala de alguém que já queimou. Você já queimou na presença do Senhor? Aquele que é apaixonado, que chegou e chorava por tudo. Ai, irmãos. Mas por outro lado, você já teve aqueles períodos que você sentiu que você estava frio? Aquele período onde você estava precisando de uma palavra? Eu quero te dizer que isso é muito natural. E eu preciso fazer essa conta com você para você entender. Se você for alguém muito assíduo na igreja, no templo, talvez você seja alguém que na terça-feira vai no CIA e participa lá do CIA. Na quinta-feira vem no culto e participa do culto. E no domingo também vem no culto. Eu estou falando de alguém consistente na obra, assíduo na obra. Com isso você vai ter 3 encontros de 2 horas, com alguns atrasos. Então vamos colocar que os 3 encontros vão somar 7 horas. Em comunhão, junto do corpo, adorando, sendo ministrado na igreja ou lá no CIA. Amém? Por que eu esfrio, pastor? Porque isso eu falei da semana. Quantas horas tem a sua semana? 168 horas. Das 168 horas, então, 7. Você estava junto do corpo de Cristo, buscando a presença, adorando, sendo ministrado. Sobra 161. Se você é alguém que dorme 8 horas por dia, que eu acho que a maioria nem consegue mais dormir 8 horas, né? De tão corrido que é, mas se dormir 8 horas, 7 dias, vai dormir mais 56 horas. Então das 161, ainda vão sobrar 104 horas aí. 105 para você? Legal? Nessas 105, o que acontece? Você fica muito no celular. Então o celular te abastece. Você pega o trânsito para ir trabalhar e voltar para casa, o trânsito te abastece. Você passa o dia lá trabalhando, o trabalho te abastece. Você liga a tua televisão para ver um jornal, um documentário, para ver lá a sua série, para ver um filme, aquilo te abastece. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar aonde o porquê você às vezes está queimando, está apaixonado, está se entregando, e às vezes você está tão frio. Porque você tem 7 horas se abastecendo contra 161 fazendo outras coisas. Então é uma luta injusta, é muito desproporcional. Por isso, meu filho, você não pode viver só do tempo que você tem com Deus na igreja. Por isso que você não pode viver só de se abastecer no momento de culto. Você vai precisar determinar tempo no seu dia a dia para estar com Ele. Senão constantemente você vai sentir que você esfriou, que você parece que está longe, que parece que você já não está mais ouvindo Deus. E é por isso que Deus me trouxe uma mensagem hoje que eu tenho certeza que, assim como já falou conosco, vai falar com você. Deus me levou ao Apocalipse. Tem gente que se arrepiou agora. Mas o Apocalipse, deixa eu falar para você, igreja. Ao contrário do que te venderam, ao contrário do que você imagina, o Apocalipse é a bênção dos crentes. O Apocalipse não é uma carta, não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de glória, é uma mensagem de vitória. Ai, pastor, eu não gosto de ler o Apocalipse, aquelas trombetas, o anticristo. Irmãos, a gente passa a vida inteira pregando a respeito do que vai acontecer. O plano perfeito de Deus é a salvação. O plano perfeito de Deus é nos colocar de volta no jardim com Ele. Nós é que passamos a amar mais essa vida do que a eternidade. Nós é que passamos a dar mais valor nas coisas terrenas do que nas coisas do céu.
O Apocalipse é dizer, tudo que você acredita que no domingo da hora do culto é verdade, se concretiza lá. Tudo que você ouvir aqui, sabe por que o Apocalipse é top? Porque quando o capeta, o xibinga vier te incomodar, você pode dizer para ele assim, ó, eu já li o livro, filho. E eu já sei o final do filme. Sabe qual é o final? Você vai queimar no lar de fogo, lá no mar de fogo. E eu vou estar no céu com o papai. Então você pode até espernear agora, mas eu já vi o filme e eu sei o final. E o final é melhor para mim do que para você. Porém, o Apocalipse talvez seja tão controverso e pareça ser tão agressivo porque ele nos cobra um posicionamento. Como alguém que tem uma herança tão valiosa, ele coloca algumas condições para se acessar essa herança. E aqui no capítulo 2, nós vamos dar início a isso. São as cartas que João vai escrever às igrejas. São 7 igrejas, começando por essa, a igreja de Éfeso. Igreja essa ao qual Paulo também escreve as cartas de Paulo aos Efésios, né? Mas João vai vir aqui, daqui a pouco nós vamos falar disso. Coloca para mim, Apocalipse 2, versículo 1. Obrigado, deixa eu ler com você. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Preste atenção, nada é por acaso. Assim declara aquele que tem 7 estrelas nas mãos direitas. E que puseste à prova aqueles que a si mesmos declaram-se apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado, suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Eu não te deixasse desfalecer. Entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das tuas primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contudo em teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Senhor, é a tua palavra, são os teus filhos. Essa é uma carta para a igreja, que ela possa ser lida hoje, Senhor, nos revelando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que não seja aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Que nós possamos olhar, Senhor, da onde fomos retirados, mas também possamos olhar, Senhor, para o primeiro amor que foi esquecido. Nos leva de volta para esse lugar de dependência, de entrega em nome de Jesus. João, ele é levado cativo, preso para uma ilha chamada Patmos. Nessa ilha ele vai ter a visão do Apocalipse. Nessa ilha ele vai receber a revelação dos fins dos tempos. Então, lá no capítulo 1, que eu já quero ler com você, ele vai receber uma visão e vai receber uma ordem. De quem? O próprio Jesus vai se revelar para ele e vai falar com ele.
E como eu disse de manhã, eu queria até alguém para ler. Eu queria gritar, vai Letícia. Mas aí iam dizer que eu estou copiando, né, o Adson, então eu vou ler. Mas eu quero toda a tua atenção para essa leitura, gente. Você precisa entender que essa carta é para você. Essa não é uma carta do passado, essa é uma carta do presente. Ela nunca foi tão atual quanto é para os dias de hoje. E no capítulo 1 de Apocalipse, volta uma folha aí, ou uma página, pode ser que estava só na página anterior. Apocalipse 1, a partir do versículo 3. Se você trouxe teu papel e caneta, anote isso tudo para você reler depois. Porque diz assim: bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas. Porquanto o tempo desses eventos estão... irmão, eu estou batendo a porta, irmão. Escute isso. O diabo procura uma brecha para entrar, mas Deus é tão amoroso que Ele bate na porta para pedir licença. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Os eventos estão à porta. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, meu Deus, da parte do setuplo do Espírito que o assiste diante do trono, da parte de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano entre os reis da terra, Ele que nos ama e mediante ao seu sangue nos libertou de todos os pecados. Santo Deus, Ele faz um plano perfeito. Ele desenha um projeto perfeito. Mas mesmo diante da perfeição, os homens se perdem. E Ele tem um cuidado de enviar o seu servo João para falar com ele, para escrever uma carta. E agora Ele vai se revelar a João. E Ele diz: escreve essa carta às 7 igrejas. Graça e paz a vós outros, igrejas. E essa paz é daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Ei, Ele vai voltar e Ele já está às portas. Ele vai voltar e Ele já está às portas. Aquele que era, aquele que é. Sabe o que é? É aquele que era quando te encontrou perdido. É aquele que era quando perdoou você das tuas transgressões. Aquele que é quem? Aquele que te sustenta, aquele que te dá amor, aquele que te conduz. E aquele que há de vir quem? Aquele que apesar de tudo que eu já fiz de errado vai vir me buscar. Aquele que vem buscar sua noiva. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele é Jesus Cristo, a testemunha fiel, porque Ele é o primogênito entre todos. Ele é o soberano entre todos os reis da terra. Olha a conversa. E agora, como é que fica essa guerra? Você viu? Porque agora lançou bombinha lá no outro. Irmão, eu sei de uma coisa.
O trono está no mesmo lugar e ele continua ocupado. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem o controle, ele tem a autoridade, ele é soberano. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar. Aleluia! Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Ele nos libertou de todos os nossos pecados. Irmãos, não é que você não vai mais pecar. Nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia está dizendo que o preço foi o suficiente para nos libertar dos pecados. Então agora eu até peco, mas eu não peco mais consciente, porque eu lembro que Ele morreu por mim e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. Portanto, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. De manhã nós estávamos aqui e foi lindo, irmão, porque de manhã quem estava cantando era a Sarinha, irmã do Joel. Cadê o Joel? Isso, a Sarinha cantando. Irmãos, nós vimos a Sarinha desse tamanho, não mudou muito, ela continua desse tamanho, mas agora ela está com 14 aninhos e ela cantando no culto da manhã. Só que quando nós chegamos aqui ela tinha 10, e agora ela está cantando. Aí a Sara Fominha cantou de manhã, está no culto agora à noite também, a outra Sara. Aí ela estava ministrando, ela que estava. E eu olhei aquilo, a Tainara estava cantando. A gente lembra quando a Tainara chegou, pastor? Fechadinha, tímida, acanhada. Hoje ela estava bonitona, toda maquiada, arrumada, cantando. O Joãozinho, quando nós chegamos, queria largar tudo para jogar futebol. Ela agora largou o futebol para fazer tudo para Deus. Oh, meu Deus! Aleluia! Pastor, o que o senhor está falando? Ele nos constituiu como reino e sacerdotes para servir a Deus. Para Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Não vai parar em nós. Não vai parar em nós. Ei, o retiro de jovens foi, o retiro de kids vem, o retiro de teens vem, e assim nós vamos. Uma geração contará à próxima geração as suas maravilhas. Não morre em nós. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, aleluia, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Escute. Eis que Ele vem. Ele vem com as nuvens. E todo olho verá. Todo olho quem? O olho do ateu, o olho do ímpio, o olho do mal, o olho do ruim. Todo olho verá. Ele vem, Ele vem, Ele vem. E a
até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que fizeram mal, aqueles que acusaram, aqueles que negaram, eles verão a vinda gloriosa. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será, pois Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Pula pro 13. Pula pro 13. Santo, santo. E entre os candelabros, irmãos, aqui nesse aqui, você tinha que dar um berro, você tinha que dar um glória, porque a Bíblia está dizendo que ele está entre os candelabros. Pastor, por que eu tenho que dar glória? Daqui a pouco você vai entender, irmão. E aí você vai saber por que era para você pirar nisso. Entre os candelabros, eu olhei e vi alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Fogo, fogo. Ai, irmão, você já olhou, pensou, nós chegando lá, irmão, lá não tem sol, porque o próprio brilho dele é a luz que ilumina todo o céu. Você olhando para ele, os cabelos brancos como a neve, mas os olhos de fogo, com chama nos olhos, nos convidando para dançar, com chama nos olhos, dizendo: vem, vem. Os seus pés reluzia espada afiada, o seu rosto como o próprio sol, quando brilham em todo o seu esplendor. Sabe quando você tiver a oportunidade de estar na frente dele e olhando toda a soberania dele, a grandeza dele, ele vai te chamando e você impactado. Sim, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Versículo 18, coloca para mim o 18. Eu sou o que? Não, mais alto, lê para mim lá. Não tem a imagem de um coitadinho, não tem uma imagem de alguém flagelado, de alguém menosprezado. Ele está vivo, ele está vivo. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. A morte não o venceu. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo ele está. Vivo ele está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo ele
você vai entender o mistério das estrelas e do candelabro. Pastor, a Bíblia tem uns negócios doidos, né? Fala umas configuração estranha. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Você está comigo? As 7 estrelas que está na mão são os anjos de cada igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós já vamos voltar aqui? Então peraí, deixa eu falar para você. Quando Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ele vai dizer: João, você vai escrever carta às 7 igrejas da Ásia, porque cada uma das 7 igrejas representam 7 tempos. E o 7, biblicamente falando, é o número da totalidade, é o número da perfeição. É o número exato em que Deus levou para fazer tudo e contemplar tudo. Então, numa numerologia bíblica e não mística, o 7 é uma característica de perfeição, amém? Então ele diz assim: são 7 cartas para 7 tempos, e cada carta representa um tempo da igreja. A carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, vai representar o primeiro tempo. E qual é o primeiro tempo? É o tempo da igreja apostólica. É a igreja que está indo de casa em casa, que está anunciando. Assim que Jesus, ele ressuscita e ele deixa a ordem, e os discípulos começam a ministrar, começam a pregar. É a igreja do amor, é a igreja da paixão, é a igreja da loucura. Tanto é que vai dizer aqui em Éfeso aconteceu isso. Lá em Atos 19, você vai ler lá que Paulo está pregando em Éfeso. E aí ele está pregando lá no Teatro de Tirano, que é um anfiteatro que existe na cidade de Éfeso. E aí tem uma tumba, tem uma discórdia lá no templo de Diana, de Artemis. E aí ele sai para ir pregar lá, e os discípulos: não, eles vão te matar lá, tem 30 mil pessoas adorando a Diana. E ele é obrigado a sair de lá, porque está sendo perseguido. Mas ele sai e a igreja continua. Então, essa carta de Éfeso representa o primeiro tempo, relata o tempo das missões, do evangelismo, de pregar uns para os outros. E cada igreja representando um tempo da história, chegando na atualidade. Qual é a característica da atualidade? É que todos os tempos das 7 igrejas já cessaram, e hoje nós somos uma característica da soma das 7. Quando você vai lendo as 7 cartas, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, você vai ver a igreja de Filadélfia, todas elas têm características boas, porque a igreja da atualidade tem muitas características boas, mas todas elas eu tenho, porém, contra ti alguma coisa. E infelizmente nós somos a igreja que conseguiu também juntar tudo que era de ruim de todas e apresentar. Então a carta ao Apocalipse, as 7 igrejas, era um recado para o nosso tempo, que hoje vivemos as coisas boas, mas também as coisas ruins de todas. Cada igreja revela uma direção de Deus para nós. Nós somos a soma das 7. A igreja de Éfeso, só para você ter um contexto histórico e geográfico, ela está localizada na Ásia Menor, hoje na Turquia, tá? Então Éfeso está na Turquia. O nome Éfeso quer dizer desejável. Então Éfeso era um lugar desejável, mas na sua essência Éfeso vem de Apasa, e Apasa quer dizer casa da rainha mãe. Por quê? Porque ali estava o maior templo idólatra da região, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo de Diana. Então a deusa Diana, Diana dos Efésios, tinha um templo ali que cabiam essas 30 mil pessoas. Então por que que na carta
Tenha o cuidado de dizer: eu sei que tu é perseguida, eu sei que existe divisão, eu sei que você tem suportado, mas tem perseverado, porque a cidade é uma cidade idólatra, que persegue, que mata, que faz, mas eles estão ali. Considerado uma das 7 maravilhas, essa cidade foi evangelizada nada mais, nada menos do que por Paulo. Depois Paulo vai deixar um casal ali, Priscila e Áquila. Depois Paulo vai enviar o seu discípulo Timóteo para ficar em Éfeso. E João, que está escrevendo o Apocalipse, existe uma incerteza teológica, porque alguns dizem que João morreu na ilha de Patmos quando escreve o Apocalipse. Outros dizem que ele houve um salvo-conduto e ele veio para Éfeso escrever tanto o Evangelho de João quanto as cartas, epístolas de João, após escrever Apocalipse. Uma coisa não vai modificar a outra, então nós não vamos perder tempo com briga teológica, mas o fato é, o Evangelho de João todo e as 3 cartas de João foram escritas nessa cidade. Então Deus está mandando ele escrever uma carta para uma cidade que teve Paulo, que teve Timóteo, que teve Priscila, que teve Áquila, que teve João, mas que teve muita perseguição. E essa carta começa no versículo 1, dizendo o quê? Coloca o versículo 1, nós vamos falando, você vai colocando aí, por favor. Pronto. O Olírio que se perdeu ali. Se perderam lá também? Não. Versículo 1. Versículo 1 do capítulo 2, por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Amém? 7 estrelas e 7 candelabros, o número da perfeição. Pastor, por que o senhor falou que nós tínhamos que dar glória? Porque ele disse que as 7 estrelas representam os 7 anjos. E sabe quem são os anjos da igreja nos dias atuais? São os pastores que são levantados para a igreja. Então o que ele está dizendo é assim: os pastores estão na minha mão direita. Pode deixar que com eles eu trato. Pode deixar que com eles eu trato. Irmão, tem médico bom, tem médico ruim. Tem policial bom, tem policial ruim. Tem profissional em todas as áreas bons e ruins. Tem padre bom? Tem. E tem padre ruim? Tem. E tem pastor bom? Tem. E tem ruim? Tem também. Mas o que ele está dizendo? As 7 estrelas são os anjos que eu levanto para a igreja. Pode deixar que eu trato com eles. Eu vou tratar com eles, a minha mão está sobre eles. Eu levanto, mas eu também abato. E aquele que não está segundo a minha vontade, será feita a minha vontade, não a dele. Por isso tem tanta gente que faz umas gracinhas e some, porque não está na nossa mão, está na mão dele, irmãos. E aí ele diz que na outra mão está quem? Os 7 candelabros, que são as igrejas. Então pode deixar que a igreja também está nas minhas mãos. Só que o candelabro representa, sabe o quê? A luz de Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que a luz de Deus está sobre a igreja. E mais do que isso, ele diz: aquele que está falando com João é aquele que anda no meio dos 7 candelabros. É aquele que anda no meio da igreja, é aquele que ilumina a igreja, é aquele que coloca a luz dele sobre a sua vida. É a luz de Deus sobre você. Jesus está na vida dos dois, sustenta os pastores, os anjos e sustenta a igreja. E se um tiver errado, o que ele faz? Ele tira da vida do outro. Ele cuida. Escreva às igrejas: eu conheço as tuas obras. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não pode tolerar as pessoas más,
e que puseste às provas aqueles que si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. Deus vem nessa noite falar com você. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que o teu trabalho não é vão. A sua entrega, a sua dedicação. Eu conheço as suas obras. Sabe, eles estavam numa cidade totalmente perseguida, irmãos. E às vezes a gente está aqui tentando negociar com Deus as obras que a gente faz. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A gente faz as obras, não é para Deus, é para nós. Não é por causa que Deus precisa de nós, gente. Em nome de Jesus, entenda tudo isso. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço aquilo que você tem feito, Deus vê tudo. Eu conheço as obras das tuas mãos. Eu sei que você exige entrega genuína dos outros, está lá. Que não podes tolerar, que puseste à prova aqueles que se dizem, que declaram apóstolos, mas não são. Descobristes que eram impostores. Não tolera quem quer aparecer, quer palavra boa. Versículo 3 ele diz: tens perseverado, tem corrido atrás mesmo em meio à dificuldade. Pessoas julgam as coisas, às vezes não dão certo para você, mas você continua. Sabe, quando eu falo disso, eu falo conhecendo a realidade de cada um. Irmãos, quando a gente decide vir para a igreja, a gente vem para a igreja, aí aquilo nos impacta, e aí a gente quer fazer as coisas, a gente quer começar. E foi domingo passado, né, Fernando, que a gente foi lá para o sítio, e a gente foi conversando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vontade gera um desejo. Todo desejo gera um sentimento. E sentimento é o suficiente para a gente começar. Mas só uma decisão é o suficiente para permanecer. Um sentimento é o suficiente para a gente começar alguma coisa. Mas só uma decisão faz a gente permanecer naquilo. Por isso que a gente costuma pregar que amor não é um sentimento, amor é decisão. Porque um sentimento faz a gente começar um casamento, mas só uma decisão faz a gente permanecer nele. Um sentimento faz a gente começar a servir na obra de Deus, mas só uma decisão faz a gente permanecer nessa obra. Porque se for baseado em sentimento, o dia que eu não estou bem eu não faço. O dia que não me agrada eu não quero mais. O dia que eu não estou conforme eu desejo, eu esqueço que a obra não é minha, é dele. Sabe o que a carta está dizendo à igreja de Éfeso? Eu conheço as tuas obras. Eu sei que enquanto você está pregando, tem gente lutando contra. Eu sei que talvez você está aqui batalhando sozinho dentro da tua casa, mas ninguém está te acompanhando. Eu sei que talvez você é o único cristão da tua família. Eu sei que lá no teu trabalho, você trabalha e às vezes é ridicularizado. Eu sei que às vezes você vai para a escola e lá na tua escola os teus amigos riem de você. Eu sei que você tem perseverado, eu sei que você tem corrido atrás. Eu sei que em meio à dificuldade as pessoas te julgam. Eu sei que às vezes você fala, agora vai dar certo, agora vai romper, e não dá. Eu sei que às vezes é difícil, mas você tem perseverado. Sabe de uma coisa? Irmão, você serve na igreja, eu estou falando aqui com alguns obreiros. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Tem a ver com uma entrega genuína, com amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque tem dia que eu subo aqui, irmão, e eu também estou destruído. Eu já subi para pregar doente, eu já subi para pregar triste, eu já subi para pregar passando dificuldade, irmãos.
Ah, pastor, mas isso aí não é pregar o que não vive. Não, não é pregar o que não vive, porque aquilo que eu estou passando. É um momento, não é uma história. É um ponto, não é uma verdade. Sim, você pode vir, às vezes você está aqui na diaconia, sorrindo para servir, mas em casa está com problema. Às vezes você está lá na recepção, esperando todo mundo com um sorriso e com o braço aberto para dar um abraço. Ai pastor, se não está bem, nem vem uma ova, rapaz. Não é por tua causa, é por causa dele. Nós não estamos aqui porque nós estamos bem, nós estamos aqui por ele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Pode não estar nada bem, pode ter fugido do controle, o contrato pode ter dado para trás, o emprego pode não ter dado certo, pode ter brigado, irmão, só não para, não desiste, não vai, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A decisão de seguir em frente te faz vencer aquilo que queria te paralisar. A decisão de seguir em frente envergonha aquele que tinha um projeto de final. Então não coloque final aonde Deus quer colocar vírgula. Não coloque ponto final. Tem muita gente com o ministério morto, sentado na cadeira, porque um dia foi ferido. Mas sabe por que você foi ferido? Porque você trabalhava para você. Sabe por que você foi ferido? Porque você trabalhava para as pessoas. Porque quem trabalha para o Senhor não é ferido. Quem trabalha para o Senhor não se machuca. Porque Ele não me decepciona, Ele não me abandona, Ele não me deixa sozinho. Ei, volte e envergonhe. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu quero que você pare e pense um pouco, porque eu vou entrar agora na fase da mensagem, que eu quero te fazer pensar. Você pode apagar esse negócio aqui, por favor? Não, tudo. Isso, a próxima vez eu desenho assim. Coloca para mim o versículo 3 ali, ó. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixasse desfalecer. Olha só, Ingrid, ele está falando com alguém que parou? Não. Ele está falando com alguém que ainda vem fazer escala. Ele está falando com alguém que continua vindo no culto. Ele está falando com gente que ainda diz que ama Jesus. Ele está falando com gente que ainda evangeliza. Na mentoria do outro dia eu perguntei o seguinte: quantas vezes nessa semana você falou para alguém que ele precisava ler a Bíblia? Eu tenho certeza que foi muito mais vezes do que tu leu a Bíblia. Quantas vezes essa semana você falou que as pessoas precisam orar mais? Foi mais vezes do que você parou para orar? Então está falando de gente aqui que continuou, que não parou, que apesar do sofrimento, apesar das decepções, continuou, amém? Pastor, você não está pregando na rua, você não está evangelizando, não. Eu estou no lugar certo, eu estou dentro da igreja, falando para gente que está morta.
Eu estou dentro da igreja falando para a gente que continua perseverando, continua suportando. Gente que está vindo para a igreja sozinho porque a família já não acompanha mais. Gente que está vindo para a igreja lutando contra a vontade de outros, lutando contra os planos do inferno. Está ali, ó, não te deixaste desfalecer. Mas agora o versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o primeiro amor. Eu tenho contra ti o fato de que você já não chora como chorava antes. Você já não me adora como adorava antes, irmãos. Eu tenho contra ti o fato de que a chama se apagou. Eu tenho contra ti o fato, irmão, não sei de você, eu falar de mim, posso? Irmão, a primeira vez que eu fui para a igreja, eu fui para a igreja quebrado, irmão. A vida financeira destruída, mais um casamento acabando, mais uma família destruída, eu envergonhado, decepcionado. Eu pedi, me deixa sentar aqui no canto, quieto, com vergonha de estar na igreja. Eu dizendo que os crentes não prestavam, que crente era tudo sem vergonha. Mas naquele dia que eu entrei no culto, parece que deram um livro da minha vida para o pastor, e a hora que ele abriu aquele livro, tudo que ele falava era para mim. Ai, irmão, e nesse dia eu chorei. Nesse dia Deus me pegou. Nesse dia Deus falou comigo, e parecia que toda aquela pregação era sobre a minha vida. Eu sei que é sobre você. Eu sei que você já sentiu isso. Eu sei que já teve um dia que Deus te pegou aí na cadeira e você não queria nem ir embora. Eu sei que a primeira vez que você veio, que como você começou, a gente sai da igreja e diz assim: meu, todo mundo precisa conhecer esse Jesus. Não posso deixar um amigo meu sem conhecer esse Jesus. Eu preciso mandar os meus parentes para um retiro. Qual foi o problema? O problema é que o tempo foi passando, as semanas foram correndo, e aquele amor foi esfriando. Aí a gente fala de um Jesus para as pessoas que a gente já não vive mais esse Jesus. A gente fala de orar para as pessoas, mas a gente já não ora mais. A gente fala para as pessoas que elas precisam de algo que a gente já não vive. Você perdeu o primeiro amor, já não ora, já não chora, já não sente. Você entrou no automático, entrou no compromisso. Irmão, teve um tempo que você chegava no culto, não era a primeira música, o primeiro acorde, você já estava chorando. Era no tempo que você sabia que a canção era para cantar para Ele, mas hoje você quer uma canção para você. Hoje você espera para ver se você gosta da música primeiro para depois cantar. Mas no começo você cantava porque a música era dele. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto, ele gosta. Eu amo ele, é para ele, eu quero ele. O problema é que nós passamos a viver um evangelho só da boca para fora. O nosso amor não está mais no coração, está só na língua. É só o que a minha língua fala, não é mais o que o meu coração sente. Eu tenho contra ti que tu deixastes o teu primeiro amor. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Nós queremos as bênçãos de Deus,
mas já não buscamos o Deus das bênçãos. Sabe qual é o problema da igreja de Éfeso? É o mesmo que o nosso. A gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, mas a gente já não fala com Jesus. Você fala de e não com. É igual você saber que alguém está falando de você, mas não fala com você. E Jesus, quando ele disse que ele queria fazer habitação, ele nunca falou que ele ia fazer habitação na tua língua. Ele queria habitar no teu coração. A gente se preocupa com a aparência, como a gente vai vir para a igreja. Que roupa, que maquiagem, que isso, se está combinando, se não está combinando. O que vão pensar, o que não vão pensar. Aí por fora a gente se arruma e por dentro a gente continua arrebentado. Por fora a gente vende uma imagem e por dentro a gente entrega uma porcaria, irmão. A gente precisa voltar à essência. A gente precisa voltar onde você chorava só por fato de saber que você ia ter um encontro com Ele. Onde você não sentia a presença dEle através de um arrepio, você sentia a presença através de algo dentro de você. Não era um ar-condicionado que me gela por fora, era um vulcão que me aquecia por dentro. Era soluçar, irmão. Era ter que limpar arranho mesmo assim nos braços, porque a gente chorava do nada. É porque a gente gritava glória a Deus, aleluia, independente das coisas. Nós ficamos preocupados agora com tudo, só não nos preocupamos mais com Ele. Eu contei uma história, irmãos. Em Balneário eu ia sempre no monte, lá na cabana de oração. E tinha uma vigília lá na sexta-feira. E um dia eu estava indo para aquela vigília. E quando eu cheguei lá em cima, irmãos, eu julguei. E estou abrindo meu coração para você. Já pedi perdão para Deus. Já me envergonhei no dia. Quando eu estou lá em cima, eram quase 200 degraus aquele monte, né, Robson? Quase 200 degraus para subir, estreitinho e em pé assim. Rapaz, nós chegava lá já cansado, estou lá em cima. Daqui a pouco eu olho para o lado, está chegando uma senhora negra com uns 200 quilos, irmão. Grande. Chegando. Quando eu olhei para ela, eu pensei, onde é que ela vai sentar? Aí eu olhei para ela, irmãos, bem gorda, com um chinelinho, uma roupinha muito simples, muito simples. Eu pensei, como é que essa mulher chegou aqui em cima? Como é que ela subiu todos aqueles degraus? Olhei para o pezinho dela assim, aquele pezão inchado, sabe? Todo rachado. Rachado assim mesmo, de marca, de sair sangue no calcanhar quando está ressecado e coisa. Eu olhei para ela, cara, eu fui cheio de uma misericórdia, de uma compaixão, mas ao mesmo tempo um julgamento do que ela estava fazendo ali, para que ela estava ali. Eu sei que arrumaram um canto, ela sentou e ficou quietinha. Aí daqui a pouco foram dar uma oportunidade. E ela levantou. E ela pegou o microfone, irmão, ela não falava errado, porque até para falar errado ela falava errado. Eu quero glorificar o meu Deus, porque o meu Deus não falha. Porque essa semana, ela contando, essa semana eu não tinha nada para comer. Mas na segunda-feira o meu Deus me deu uma faxina. E eu fiz uma faxina e eu ganhei R$30. Irmão, não estou falando de muito tempo não, tá? E com aqueles R$30 eu comprei uma bolsa de arroz, 1 litro de azeite e 1 quilo de feijão. E a comida da semana estava garantida. E quando chegou hoje eu disse, eu preciso ir agradecer o meu Deus. Quando ela falou aquilo, irmão, minha vontade já era enfiar a cabeça na terra e me esconder. Porque ela com 200 quilos tinha motivo para subir o monte, para orar, para agradecer.
por causa de uma bolsa de arroz. E a gente subir no monte para fazer campanha, para pedir mais alguma coisa. A gente indo para o culto para reclamar do que não tem. A gente indo falar com Deus para dizer que Ele está devendo alguma promessa. E ela falando dela pedir um playback. Eu vou cantar para glorificar o meu Deus. Eu pensei, Senhor, se ela não sabe falar, como é que ela vai cantar? Quando aquela mulher abriu a boca, irmãos, uma glória veio sobre aquele lugar, irmãos. Ela não cantava, os anjos cantavam no lugar dela. As pessoas eram para ficar de pé, mas ninguém conseguiu ficar de pé. O peso da glória veio sobre aquele lugar. Eu caí no chão, tomado da presença. E ela louvando, e as pessoas tentavam ficar de pé e sentavam, porque não suportavam a glória de Deus manifestando naquele lugar. As pessoas deitavam no chão e gritavam e choravam, e ela louvando o Senhor, porque ela estava vivendo o primeiro amor. Como pastor? Porque não importava o tempo em que ela já era de Jesus. O amor não era o primeiro, o amor dela por Jesus era sempre. Ela não foi entregar um dia de amor, ela entregou uma vida de amor. Ela não cantava com os lábios, ela cantava daquilo que ela carregava dentro dela. Nós somos superficiais porque o nosso evangelho está só aqui no beiço. Jesus ainda não mora no teu coração, Jesus mora só na tua intelectualidade. Você foi convencido de que Jesus é bom. Você ainda não foi convertido pelo amor dele que habita em você, irmãos. E aquela senhora cantava e nós no chão. E quando ela acabou de cantar, irmãos, a vontade era dizer: não para, eu quero mais, eu quero mais. Porque os nossos cultos vazios, a gente vem para culto, irmão, vazio e volta oco. A gente sai do culto para viver uma semana onde a graça dele não é o suficiente, onde a gente precisa de Jesus e mais alguma coisa, porque tudo aquilo que Jesus já fez ainda não está bom. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu preciso acabar, coloca o versículo 5. Esse é um convite para a igreja de identidade de Bombinhas. Essa é uma carta para hoje, essa é uma carta do céu para você. Ele não mandou escrever a carta porque ele odiava aquela igreja. Ele mandou escrever a carta porque ainda tinha esperança para aquela igreja. Porque aquela igreja ainda tinha fogo, tinha lenha para queimar. Porque aquela igreja ainda podia
poderia salvar toda uma cidade. Mas recorda-te, pois, onde caíste. E sabe, ele não estava falando de pecado, gente. Porque parece que se a gente pregar onde é que você caiu, você já pensa, eu não estou fazendo nada errado. Não, eu não voltei a usar droga, não. Onde é que você caiu do teu orgulho? Onde é que você caiu da tua autossuficiência? Onde é que você passou a acreditar mais em você do que o Espírito que habita em você? Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. O convite vai para a segunda parte. Deixa aqui, que eu já vou chegar nela. Onde é que o fogo apagou, gente? Onde é que você deixou de entregar como entregava antes? Onde é que você deixou de ter o prazer de estar na casa de Deus como você tinha antes? De servir como servia antes? Quando é que você entrou no automático? Quando é que você se perdeu? Te arrepende, começa de novo. Mata a conveniência, não queira servir por servir. Sabe por que a gente serve por servir? Eu falei isso de manhã para o Leandro, mas eu quero falar para todo mundo, irmão. Se você está aqui em cima tocando, você está embaixo servindo. Quando eu estou servindo por servir, é porque eu não quero um Jesus salvador, eu quero um Jesus mordomo. Aí eu sirvo ele para ver se ele me serve. Não, eu tenho que trabalhar para Deus trabalhar para mim. Não. Eu não sirvo a Deus para ser servido por Ele. Eu sirvo a Ele porque Ele me serviu quando eu não merecia nada. Eu sirvo a Ele porque Ele não precisa, mas Ele merece. Eu não sirvo a Ele porque Ele vai ficar me devendo alguma coisa. Eu sirvo a Ele porque a minha dívida com Ele é eterna. Porque o preço que eu não podia pagar, Ele pagou por mim. Volta ao primeiro amor. Recupera o teu amor em servir. É por relacionamento. Ei, Jesus é Jesus ele é coletivo para manifestar, mas ele é individual para falar. Ele ama se manifestar em público, mas ele adora te encontrar no secreto. Sabe qual é o problema? Eu fui a São Paulo agora e na quinta-feira teve a marcha para Jesus em São Paulo. 2 milhões de pessoas, você tem noção do que é isso? Irmão, e é lindo, cara, é lindo. Mas um monte de gente foi para ver artista gospel, ator famoso. E a marcha de Jesus era só uma bandeira num plano de fundo. Não tem problema fazer evento, não tem problema ter multidão. O problema está na intenção, irmão. Claro que no meio de 2 milhões de pessoas tinha muita gente que foi adorar Jesus. Mas tem muita gente que está na moda da gospel, a onda gospel que tomou conta. O versículo bíblico no Instagram. O versículo bíblico que nem o trabalho de ler, procurar e pedir direção teve. Ele recebeu no devocional que vem para ele todo dia. Não foi nem vou abrir aqui uma Bíblia para ver o que Deus fala comigo. É o devocional que me botaram lá numa lista de transmissão e chega no meu celular. Não é nem o que Deus quer falar comigo, é o que alguém quis falar para mim. E aí a gente vive do quê? De celebridades. Não tem problema a gente estar reunido em multidão. O problema é uma multidão que só consegue sentir Jesus quando está aqui. Não consegue sentir Jesus quando está só você e Jesus. E olha o que ele diz, isso é muito forte, gente. Ele diz, aonde caíste? Arrepende-te e volta. E a gente fica, porque tudo já está feito, porque nós estamos salvos. Sabe essa graça barata que vira uma desgraça?
ser alcançado pela graça foi de graça, mas para viver na graça custa tudo. Porque a graça não foi barata, foi um preço muito alto. Ele vai dizer, olha só, te arrepende. Olha o convite, William, que top. Te arrepende. Vê onde caiu, volta. Porquanto, se não te arrependeres, em breve eu virei contra ti. Você que está aqui nessa noite e que esfriou porque te machucaram. Ah, pastor, eu fui decepcionado, eu fui machucado na igreja. Ah, pastor, eu parei porque não me deram oportunidade. Eu parei porque me traíram. Um dia você vai chegar diante de Jesus, e quando você falar assim, eu parei porque me traíram, Ele vai dizer, me conta outra coisa, porque eu fui traído quem estava na mesa comigo, e por um beijo. Aí quando você falar assim, eu fui injustiçado, Ele vai dizer, a Bíblia diz que quem te justifica é o Senhor. Você não é justificado de nada. Nada, você na verdade é condenado, tá? Você é criminoso, você é sujo, você é pecador. Quem nos justifica é o Senhor. Se você é injustiçado, imagina Ele que era puro, não tinha pecado e foi condenado no meu e no teu lugar. É por isso que Ele está dizendo assim, me fala, qual é a tua desculpa? Porquanto se não te arrependeres, em breve eu virei. Ele não vai vir contra quem me traiu. Ele não vai vir contra quem me ofendeu. Ele vai vir contra, porque o trato dele é com você individual, porque foi por você que ele morreu. Foi para você que Ele deu o Espírito. Foi sobre a tua vida que Ele liberou o perdão. Em breve eu virei contra. Lê para mim. Eu disse que o candelabro é o quê? A luz de Deus sobre. Eu virei contra ti, e eu tirarei a luz que está sobre ti. Você quer saber quando é que você começa a viver em treva, em escuridão? Quando você esfria. Porque é quando eu saio do primeiro amor que eu perco a luz que está sobre mim. Versículo 6 ele diz: odeie os nicolaítas. Sabe o que eram os nicolaítas? Era uma seita que pregava permissividade. Pode fazer tudo. O que a carne faz não ofende o Espírito. E Deus está dizendo para João, João, em teu favor, em favor dessa igreja, eles odeiam as práticas do nicolaita. Enquanto você odiar esse evangelho mentiroso, de facilidade, de permissividade, ainda tem graça sobre a tua vida. Mas quando você querer um evangelho que te concede tudo, você virou um nicolaita, que aí é odiado por Deus. Você pode ficar de pé, que eu quero te fazer um favor. Banda pode subir. Versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, leia comigo, ao vencedor, toda a palavra de Deus começou em Gênesis, onde? No jardim. Preguei há 2 semanas atrás. O jardim era tudo. O jardim era suficiente. Todo o sustento estava ali. Não havia necessidade, não havia perseguição, não havia injustiça, não havia mentira. E tudo isso era entregue para um relacionamento com Deus.
Lá tinham duas árvores. A árvore da vida, que representava a salvação, e a árvore do fruto do bem e do mal, que representava o pecado. Quando Adão e Eva escolhem o pecado, eles perdem a árvore da vida. E na primeira carta que Deus vai enviar para a igreja, Ele vai dizer assim: quem quer voltar ao primeiro amor hoje? Quem quer voltar a gritar? Quem quer voltar a berrar: eu te amo? Quem quer voltar a chorar? Quem quer voltar a sentir a presença? Quem quer se derramar? Quem quer se jogar no chão e dizer: vem, Senhor? Eu quero. Porque ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida. O que ele está dizendo? O plano perfeito da salvação, o plano original, onde eu e você não tem nada no meio, onde os problemas, as preocupações existem, mas não interferem no nosso relacionamento, aonde a minha graça te basta, aonde o viver é Cristo e o morrer é lucro, aonde eu vivo uma vida de intensidade e adoração, aonde eu não tenho vergonha de chorar, de glorificar, de adorar, aonde eu não tenho preguiça de ir até a frente, aonde eu não tenho preguiça de chorar na presença do Senhor. Então só se você deseja, irmão. Nós já vamos acabar. Nós não começamos mais cedo para ir até as 10, não, nós já vamos acabar. Mas se você deseja voltar ao primeiro amor, eu quero todos os pastores, todos os obreiros, nossos líderes, todos aqui na frente. Todos